Amados irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. O texto da pregação será Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Mas antes de ir a esse texto, nós faremos algumas leituras. A primeira delas será no Salmo de número 78, e nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Salmo 78, versículos 1 ao 8. E faremos essa leitura, porque essa leitura nos ensina sobre a nossa responsabilidade como povo de Deus de ajudar, de instruir a próxima geração a conhecer ao Senhor. Isso é a responsabilidade do povo de Deus. Por isso vamos ler aqui no Salmo 78. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Agora, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 10. Provérbios, capítulo de número 10. Nós faremos a leitura de todo o capítulo 10 de Provérbios, mas eu quero orientar vocês que observem especialmente duas coisas no decorrer da leitura. Então, tendo como base o versículo 1, podemos olhar para o capítulo 10 como as coisas que os pais devem ensinar a seus filhos e as coisas que os filhos devem praticar para alegrar os seus pais. Mas tem dois assuntos que se repetem aqui no capítulo 10 de Provérbios. Eu quero que na leitura vocês percebam onde esse assunto está sendo abordado. Um assunto sobre a administração financeira, o uso das riquezas para glorificar a Deus. O segundo assunto, o uso da língua para glorificar a Deus. Então vamos observar esses dois assuntos aparecendo no capítulo 10 de Provérbios. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões.
Nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do néscio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua dos perversos será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Agora voltemos ao versículo de número 1, o texto da pregação desta manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, ouviremos agora, Senhor, a exposição da Tua palavra e reconhecemos a nossa incapacidade, a incapacidade do pregador para explicar, expor, a incapacidade dos ouvintes para entender, para guardar, para praticar, de modo que nós dependemos do Senhor. Por isso, pedimos Tua bênção sobre o pregador e Tua bênção sobre os ouvintes. Dá a nós o coração humilde, atencioso, com temor, ouvirmos a exposição da Tua palavra. Que possamos ouvir para além da voz do pregador, a voz do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos chamando para andar pelo caminho da sabedoria. Que Ele, que é a sabedoria perfeita, possa nos falar nesta manhã, Senhor. Concede, pois, a Tua igreja, a Tua bênção, para ouvir, para praticar, para desfrutar das maravilhas da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Sophie e Miguel, filhos dos irmãos Davi e Patrícia, receberão o sinal da aliança de Deus com seu povo, santo batismo. E dessa forma, pelo sacramento, o Senhor Deus coloca
diante de nós uma mensagem. Coloca diante de nós não só aos nossos ouvidos, no caso do batismo, mas também diante dos nossos olhos. As promessas do Evangelho. Que promessa é essa? A promessa de que tão certo como a água remove a sujeira do corpo, assim o sangue de Cristo remove a impiedade da nossa alma, isto é, todos os nossos pecados. Então, o Evangelho é anunciado nesta manhã, não somente na pregação, mas na administração do batismo. Mas o batismo também nos lembra da nossa resposta de gratidão a essa salvação oferecida em Cristo Jesus. Essa tão grande salvação sinalizada, e essa promessa da salvação sinalizada e selada pelo batismo. A nossa resposta de gratidão a essa salvação deve estar alinhada com os votos que nós, como pais, fazemos quando nossos filhos recebem esse sinal e esse selo da aliança de Deus, e essa resposta diz respeito à educação dos nossos filhos. O batismo de Sofia e Miguel, nesta manhã, lembra a cada um de nós, e especialmente aos pais que estão aqui, aos demais membros da igreja, a responsabilidade que nós temos uns com os outros e que nós temos no que diz respeito à educação da próxima geração. Por isso é apropriado ouvirmos nesta manhã uma pregação que nos fale sobre esse tema. Ouviremos então, com base em Provérbios 10, versículo 1, a palavra de Deus sobre o seguinte tema: filhos sábios são uma alegria para seus pais. Esse é o tema da pregação. Filhos sábios são uma alegria para seus pais. Ao olhar para esse pequeno provérbio, versículo 1, notamos que ele começa uma nova seção no livro de Provérbios. E como sabemos disso? Por causa do início do versículo. Veja aí. Provérbios de Salomão. Então está indicando que aqui uma nova seção do livro começa. Quer dizer que as sentenças seguintes, depois do capítulo 10, foram compiladas pelo rei Salomão. Portanto, nós podemos considerar essa expressão inicial do versículo, Provérbios de Salomão, como uma espécie de sobrescrito. Depois desse sobrescrito, temos então o provérbio propriamente dito. Ele está na parte B do versículo 1, onde lemos. O provérbio é este: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Fica claro, é um provérbio educativo. Esse provérbio aqui está servindo de introdução aos provérbios seguintes, nos quais nós encontramos um contraste entre o comportamento do sábio e o comportamento do perverso, do tolo. Especialmente, como observamos, no que diz respeito às riquezas e à forma de falar. Então, esta é a primeira sessão, uma nova sessão, depois da longa sessão que começa no capítulo 1 e vai até o final do capítulo 9. E se você já leu os primeiros capítulos de Provérbio, provavelmente percebeu que toda essa parte é uma introdução. O que Provérbios quer dizer nos primeiros capítulos é sobre a natureza da sabedoria, a importância da sabedoria, o valor da sabedoria. Está encorajando os leitores a buscarem, a amarem, a desejarem a sabedoria. E depois dessa introdução sobre a importância e o valor da sabedoria, é como se dissesse: bom, agora sim a aula vai começar na escola da sabedoria. Lição número 1. Qual é? O que vem primeiro? É sobre enriquecer? É sobre ter sucesso? É sobre ter um carro SUV, último modelo?
É sobre ter uma casa na praia? Não. A primeira lição da piedade prática nos é ensinada aqui. A primeira lição apresentada aqui é sobre o valor de uma educação piedosa. E se você entender isso, já terá entendido uma boa parte dessa pregação. Que a coisa que vem primeiro é este valor de uma educação piedosa. Provérbios 1 tem como 10, versículo 1, tem como objetivo inicial ensinar sabedoria aos filhos. Isso é o enfoque do livro de Provérbios. Ensinar sabedoria aos mais novos, aos jovens, às crianças, aos adolescentes. Por todo o livro eles são chamados de filhos. Os filhos são chamados para viverem com sabedoria. Mas esse provérbio não deixa de ensinar também sabedoria aos pais. Provérbios 10:1 coloca diante de nós a seguinte verdade. Pode ser que você, como pai ou mãe, vai ter seus filhos e que seus filhos serão para você motivo de alegria no Senhor. Esperamos que assim seja. Mas também há aqui uma ressalva. Porque uma outra coisa pode acontecer. Pode ser que um dia os pais estarão tristes por causa dos caminhos que seus filhos seguirem. Pense sobre isso. Quando uma criança nasce, o nascimento de uma criança geralmente é um momento de alegria. Estamos esperando o nascimento de Catarina. Será, certamente, não só para os pais, mas para toda a família, motivo de alegria. Mas alguns pais, depois de se alegrarem com o nascimento de seus filhos, muitos anos depois, estão chorando, porque estão vendo seus filhos desprezarem a Cristo, abandonarem o caminho da sabedoria, desprezarem as promessas e as bênçãos de Deus, trocando pelas migalhas deste mundo. Assim como Davi e Patrícia olham com alegria nesta manhã para Guilherme, para Sofia, para Miguel. Muitos pais olharam para seus filhos do mesmo modo. Muitos pais, quando os trouxeram para o batismo de seus filhos, trouxeram com um sorriso de um canto a outro. Mas hoje, muitos desses pais, quando se lembram desses filhos, lhe aperta o coração, a tristeza. Portanto, a mensagem de Provérbios 10:1 ensina sabedoria também aos pais. Nos lembra da responsabilidade que nós temos com nossos filhos de ensiná-los no caminho da sabedoria. Eu quero que você entenda isso. Alguns pais acham que eles podem largar os seus filhos e, por assim dizer, quando eles estiverem com 20 e poucos anos, ou até menos, encontrá-los com sabedoria, pessoas maduras, que amam a Deus, que temem o Senhor. Se você fizer isso, se você negligenciar a sua tarefa, se você deixar os seus filhos seguirem seus caminhos sozinhos, provavelmente você não vai colher bons frutos. É da minha experiência a seguinte questão. Várias vezes eu ouvi pessoas dizerem assim, a mim e a minha esposa: olha, Deus abençoou muito vocês, porque Deus deu a vocês filhos obedientes, respeitosos, aprendendo a temer a Deus. Que milagre! Porque meus filhos não são assim. E eu olho e digo: rapaz, o que essa pessoa entendeu sobre o ensino da Bíblia?
Não é que os filhos nascem assim. É que eles são instruídos assim. É diferente. E conforme nós aprendemos no versículo 2, veja aí, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Vincula todo esse assunto. O caminho da sabedoria é o caminho da vida. O caminho da tolice é o caminho da morte. É um assunto importante. E como pais que confessam a salvação em Cristo Jesus, como pais que participam da nova aliança na qual confessamos, nossos filhos não estão fora, eles estão dentro dessa aliança. Eles recebem o sinal e o selo do batismo dessa aliança. No Antigo Testamento era a circuncisão e confessamos que no Novo Testamento é o batismo. Entendendo isso, reconhecemos que nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos o caminho da vida, o caminho da sabedoria. Por isso, ou para isso, em primeiro lugar, os pais precisam se certificar de que eles conhecem e possuem essa sabedoria. Dizendo de outra forma, os pais precisam conhecer a Cristo e estar em Cristo. As palavras de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, exemplificam isso. Aqui a palavra de Deus diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Possuir a Cristo é tornar-se sábio. Sem Cristo não há sabedoria para os pais, nem para seus filhos. Portanto, a primeira coisa que os pais devem ter a certeza é sobre a sua salvação em Cristo Jesus, sobre a centralidade de Cristo em sua vida e no seu lar. Mas, em segundo lugar, os pais precisam conhecer a sabedoria de Deus revelada em sua palavra. Devem amar essa sabedoria, devem desejá-la, devem buscá-la, para o seu próprio benefício, mas também para o benefício de seus filhos. Os pais só podem ensinar o caminho da sabedoria se eles mesmos estiverem andando neste caminho. Isso coloca diante de nós a seguinte pergunta: o quanto nós conhecemos a sabedoria de Deus revelada em sua palavra? O quanto nos submetemos a ela? Conforme nos diz o Espírito Santo, em Efésios capítulo 6, é a vontade de Deus que os pais criem seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, no ensino do Senhor. Uma vez que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aí está por onde os pais devem começar a instruir os seus filhos. Devem ensinar seus filhos a temerem a Deus. Não só lendo a Escritura com eles, não só ensinando o catecismo e também outros assuntos, mas também vivendo em temor diante de Deus. E aqui, é importante que você perceba, nossos filhos podem aprender a temer a Deus ou a desprezar a Deus, observando a nossa maneira de lidar com Deus e com a sua igreja. Deixe-lhe dar um exemplo. Você chega em casa numa semana e diz para o seu filho: meu filho, meus filhos, é muito importante no domingo nos reunirmos com a igreja de Cristo para adorar ao Senhor, nosso Deus. Deus nos abençoe, nós devemos ser gratos e adorá-lo porque Ele é digno de louvor. A criança puxou o fio. Deus é digno de louvor. Algumas semanas depois há uma festa
de aniversário de um primo no horário do culto. Então o pai diz, olha, hoje podemos abrir uma exceção, hoje você pode priorizar o seu primo, porque senão a família vai ficar chateada, mas Deus, semana que vem a gente adora a Deus. O que essa criança aprenderá? Pense sobre isso. Isso incita o temor ou o desprezo? A nossa atitude para com o culto ensina aos nossos filhos sobre o temor do Senhor. A forma como você se prepara para o culto, a sua presença no culto ou a sua ausência dele, o horário em que você chega para o culto, a forma como você canta, a forma como você diz amém, a forma como você lida com o dia do Senhor. Você pode dar 1000 lições. Você pode comprar os melhores livros sobre o culto. Você pode ler as 3 formas de unidade sobre o culto. Pode ler os textos bíblicos sobre o culto. Pode botar no YouTube pastores fiéis falando sobre o culto. Mas sabe aonde e com quem seus filhos vão aprender sobre o culto? Com a sua atitude, com o seu modo de vida, com o valor que você dá ao culto. É aí que eles vão aprender. E se eles não aprenderem a temer ao Senhor, eles descobrirão uma outra coisa que mata. Que mata. Se chama hipocrisia. Porque quando vê o pai orando no culto, ó Senhor, tu estás em primeiro lugar. E a criança olha, mas papai não é bem assim não. Ó Senhor, queremos fazer tudo para te glorificar. E a criança fala, mas meu pai aqui diz uma coisa, no estudo diz outra, mas em casa é outro homem. Tudo isso ensina a seus filhos a temer o Senhor ou a desprezar a Deus, a amar a Deus ou a viver com hipocrisia. E ainda eu poderia mencionar o lugar da devoção diária, a disciplina, a maneira como você lida com seus pecados, a forma como você administra seu dinheiro. Tudo isso revela se você conhece a sabedoria de Deus ou se você está vivendo em tolice. Pense sobre isso. Seus filhos podem ver em você alguém que teme a Deus? Portanto, nós temos essa responsabilidade de ensinar aos nossos filhos sobre o temor do Senhor e viver de acordo com esse temor. Mas os pais também têm a responsabilidade de ensinar a seus filhos como viver para glorificar a Deus. E os pais podem aprender essa sabedoria sobre como viver em toda a Escritura, mas poderíamos dizer especialmente, de maneira muito prática, no livro de Provérbios. Toda casa deveria ler constantemente o livro de Provérbios. Leu outros livros, volta para o livro de Provérbios. Então, irmãos, especialmente os pais aqui presentes, pode ser que você vai ensinar o seu filho o caminho da sabedoria, a temer a Deus com doutrina, com vida, e você pode ensinar esse caminho da sabedoria, e pode ser que quando ele crescer em rebeldia contra Deus, ele rejeite tudo isso, ele cuspa nessa sabedoria e a pise. Isso pode acontecer. Você pode ensinar corretamente e seu filho desprezar. A Bíblia está cheia de exemplos. Porém, não espere que seu filho seja sábio e traga alegria a você, sem que você ensine a ele a sabedoria de Deus. O mais importante não é a escola ou os recursos que você possui. O mais importante é o compromisso que você tem com Deus de ensinar seus filhos a palavra de Deus.
Então, há muitos pais preocupados com o seguinte: olha, eu devo dar a meus filhos uma escola particular para que eles, quando crescerem, possam estudar em grandes universidades, que eles exerçam cargos de liderança, que eles se tornem grandes empreendedores, que eles passem em determinados concursos. E um pai pode investir nisso, pode ver seu filho alcançar muitas conquistas sociais e financeiras e ainda ter muitos motivos para entristecer-se com seus filhos. Então, o que realmente importa? O que realmente deve preocupar-nos? O que realmente deve demandar o nosso interesse, o nosso esforço, os recursos, a perseverança? É que seus filhos se tornem sábios segundo a palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos, pais, mães, é sua responsabilidade, especialmente do marido, como cabeça do seu lar, abrir a Escritura diariamente para seus filhos. Deus quer usar o compromisso de pais piedosos e sábios para conduzir seus filhos a Cristo. Seus filhos são como plantas. Você precisa regar todos os dias. Se você for tolo para negligenciar esta responsabilidade, pode ser que amanhã você estará chorando por causa da tolice de seus filhos. Só a sabedoria pode vencer a tolice dos pais e dos filhos. E só a palavra de Deus pode nos tornar mais sábios. Então esta é a matéria que realmente importa ensinar. Mais do que matemática, português, latim, grego, francês e qualquer outra matéria. O que realmente importa ensinar, em primeiro lugar, o temor do Senhor. Portanto, procure crescer na sua compreensão da palavra de Deus. E ensine seus filhos a viverem de acordo com essa palavra. Não só através de instrução, mas também através do seu exemplo. Esse é o voto que o irmão Davi e a irmã Patrícia farão nesta manhã. Este é o voto que muitos de vocês farão nas próximas semanas. Este é o voto que outros já fizeram. O voto de ensinar seus filhos conforme a palavra de Deus. Isso deve ser levado a sério. Não, quando eles fizerem o voto agora pela manhã, antes de seus filhos serem batizados, isso não é um elemento burocrático para cumprir um rito, uma regra. É um voto. É uma promessa diante de Deus, diante da igreja. E deve ser levado a sério. Os pais podem usar muitos meios para cumprir, mas não podem transferir essa responsabilidade a nenhuma outra pessoa ou escola. Lembre-se, você pai e mãe, no dia que você tiver que dar contas diante de Deus, pelos tesouros que Deus deu a você, seus filhos, Deus vai requerer a sua responsabilidade do que foi ensinado ou deixado de ensinar a seus filhos. Você é responsável. Você pode ver esse tom da responsabilidade, por exemplo, lá no Jardim do Éden, quando aconteceu a queda. Primeiro Eva foi tentada, ela viu, ela quis, ela desejou, ela comeu. E depois o seu marido. Primeiro Eva. Mas quando Deus chega ao jardim, Deus não diz: Eva, onde você está? Ele procura por quem? Por Adão. Quando você abre em Romanos 5, diz: e o pecado entrou no mundo por um só homem. Não por uma mulher. Por um homem. Adão. Você é responsável. Muitos vão fazer como Adão e Eva fizeram quando Deus lhes chamou. Adão diz: foi a mulher que tu me deste. Eva disse: foi a serpente. Alguns pais dirão: foi o avô e a avó. Foram os professores. Mas de quem é a responsabilidade? É sua. Então, nessa manhã,
O batismo de Sofia e Miguel nos oferece uma oportunidade de reflexão. O batismo de Sofia e Miguel testifica que nós e nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado. Carecemos da graça de Deus, que vem a nós por meio da obra, somente da obra de Cristo. Nossa salvação depende dele. É por meio do sangue dele, a sua obra na cruz, que nós recebemos a purificação de todos os nossos pecados. Isso nos é anunciado nesta manhã. Mas também nesta manhã é feita essa promessa a Sofia e Miguel, as promessas do Evangelho da graça de Deus. Nós e nossos filhos também temos recebido essas promessas. E nessas promessas, Deus nos inclui na sua aliança. Nós e nossos filhos pertencemos ao Senhor. A água do batismo indica, como no Mar Vermelho e no dilúvio, indica a separação, Deus separando o seu povo. Estamos debaixo dessas promessas, dessas responsabilidades. Então observamos que Deus gracioso é. Ele nos separou para si. Ele nos chamou para si. E é este Deus que nossos filhos precisam conhecer, amar, confiar, temer e servir. Agora, essa responsabilidade, como o Salmo 78 mostra, é uma responsabilidade do povo da aliança, de toda a igreja, de contar à próxima geração os louvores do Senhor. Então, nós devemos refletir sobre isso. Fizemos um voto para cada um dos nossos filhos, os filhos que já foram batizados. A pergunta, temos cumprido? Estamos sendo fiéis no cumprimento de nossos deveres? Estamos ensinando nossos filhos o temor do Senhor? Prezados irmãos, olhem para o batismo de Sofia e Miguel nesta manhã como uma lembrança de que vocês assumiram ou em breve assumirão estas mesmas responsabilidades e que devem preparar-se continuamente para cumpri-las e que devem orar continuamente para que o Senhor lhes conceda a graça de serem fiéis. Hoje vocês são lembrados de seus deveres e dos votos que fizeram ou que farão em breve. Cumpram fielmente esses votos. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda. O livro de Provérbios visa ensinar sabedoria aos mais jovens. Assim sendo, Provérbios 10:1 também fala aos mais jovens. Por isso, crianças, adolescentes, jovens, eu me dirijo a vocês. Eis a lição deste provérbio. Se você for sábio, seus pais serão felizes. Se vocês se tornarem tolos, seus pais ficarão tristes. O que significa ser um filho sábio? Muito pode ser dito sobre isso. Na verdade, todo o livro de Provérbios quer ensinar sobre isso. Mas podemos resumir da seguinte forma: um filho sábio é aquele que tem o bom senso de tomar decisões sábias em todos os assuntos da vida. Isso envolve, em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. Depois, o relacionamento com a família. A escolha de alguém para casar. Os estudos, o trabalho, o entretenimento, a disciplina da vida e muito mais. O que fará toda a diferença é o seguinte, crianças. Se vocês ouvirem a voz de Deus por meio de seus pais, por meio da pregação fiel e por meio da comunhão dos santos, vocês aprenderão a temer o Senhor. Se vocês aprenderem a temer o Senhor, vocês se tornarão pessoas sábias. E seus pais olharão para vocês e dirão: bendito seja o Senhor Deus, que me dá a alegria de ver meus filhos e netos servindo ao Senhor. Mas, se vocês derem ouvidos às tolices do mundo, que chegam por meio da educação anticristã, no meio do entretenimento, das amizades, e
ou simplesmente por meio daquilo que já está no seu coração, se você der ouvido a essas coisas, você desprezará a sabedoria e se tornará cada dia mais tolo. Assim como a sabedoria é progressiva, a tolice é progressiva. E quando você se tornar tolo, isso entristecerá seus pais. Portanto, jovens, crianças, adolescentes, vocês também têm a responsabilidade de se voltar para a palavra de Deus, aprender a sabedoria de Deus, para glorificar a Deus e alegrar seus pais. Pense sobre isso. Suas escolhas agradam a Deus e alegram seus pais, ou desprezam a Deus e entristecem seus pais? Os filhos devem buscar um coração sábio para glorificar a Deus e alegrar os seus pais. No contexto de Provérbios 10, isso envolve principalmente dois assuntos, através dos quais o filho pode saber. Provérbios 10, versículos 2 ao 5, menciona três coisas através dos quais um filho entristece a seus pais. Primeiro, quando a origem de suas riquezas está vinculada à impiedade, versículo 2. Segundo, quando seu filho se torna uma pessoa cobiçosa, versículo 3. Terceiro, quando seu filho se torna alguém preguiçoso, versículos 4 e 5. Neste caso, o filho demonstra sabedoria ou insensatez, dependendo da forma como lida com as riquezas. Esses versículos 2 a 5 colocam responsabilidade econômica dos filhos em relação a seus pais. Quando os filhos confiam em Deus, quando eles são justos nos seus negócios, quando eles são diligentes em seus estudos e trabalho, isso revelará que eles são sábios. Os pais podem se alegrar, sabendo que aquilo que a família possa ter construído até aquele momento, não vai ser dissipado na insensatez de seu filho, seja pelo crime, pela cobiça ou pela cobiça ou pela preguiça. Portanto, jovens que estão aqui, poderia pensar aqui naqueles meninos que estão com mais de 13 anos, Guilherme, Danilo, Jeremias, Gustavo, Abner. Responda para você mesmo as seguintes perguntas. Você é justo quando você negocia alguma coisa? Você confia em Deus que Deus vai suprir tudo para o seu futuro? Você é diligente em estudar e em cumprir os seus deveres dentro de casa? Isso revela se você está se tornando sábio ou tolo. O restante do capítulo 10 de Provérbios fala principalmente sobre o modo de falar. A boca do sábio é manancial de vida. Ele cobre as transgressões, ele não difama, ele possui lábios prudentes no falar. Sua língua é prata escolhida, seus lábios apacentam a muitos. Sua boca produz sabedoria. Ele sabe falar de forma edificante. Tudo isso foi dito aqui. Portanto, jovens, aqui estão algumas perguntas. Quais os frutos do seu falar? Você fala com sabedoria? Suas conversas são edificantes, glorificam a Deus, edificam o próximo? Isso também vai revelar se você está se tornando sábio ou tolo. Como a sabedoria de Deus em Provérbios descreve sua vida? Você é o filho que está crescendo para alegrar seus pais, ou o filho que está se tornando tolo para entristecê-los? Pense sobre isso. Seus pais são responsáveis de ensinar a você a sabedoria. E você, filho, tem a responsabilidade de abraçar a sabedoria, de viver de acordo com ela, não só no que diz respeito ao dinheiro e à língua, mas a todas as coisas. Você tem um sinal de que pertence a Deus, o santo batismo. Você pode até viver como um tolo. Você pode até desprezar a Deus e a sua palavra. Mas eu quero que você saiba, você será aonde for, se você recebeu o batismo, você será aonde for, se você se tornar tolo, você será um tolo com um sinal.
E se você desprezar as promessas do Evangelho, da graça de Deus, acontecerá a coisa horrenda. Você será um tolo com um sinal no inferno. Pense sobre isso. Alguém que recebeu o sinal que deveria pertencer a Deus, olhar para a sua vida lá no inferno e dizer: meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, meu pastor me ensinou, os irmãos me ajudaram, oraram por mim e eu cuspi em tudo isso. Essas pessoas vão ter uma consciência que vai arder muito mais do que aqueles que nunca ouviram falar dessas coisas. Mas o sinal que você recebeu, então será para sempre uma lembrança. Você tem promessas de Deus. Portanto, filhos, abracem essas promessas. Amem essa sabedoria. Glorifiquem a Deus e alegrem seus pais. Por fim, para aqueles que ainda não têm filhos, lembre-se que caso Deus lhe chame ao casamento e lhe dê filhos, é exatamente este caminho que você deve ensinar a eles. E isso começa com a escolha de um cônjuge que ame a Deus e tema ao Senhor. Quando você olhar para uma pessoa e disser assim: está cheio de defeitos, não ama a Cristo, não gosta de oração, não ama a palavra de Deus, mas quando eu casar vai mudar. Engano, não vai. Então você precisa ter certeza dessas coisas antes de casar. Porque a pessoa com quem você se casará é a pessoa que vai ajudar você a ensinar sabedoria aos seus filhos, ou você tentará ensinar sabedoria e a outra pessoa a tolice. Também significa que os solteiros têm a responsabilidade de buscar e conhecer a palavra de Deus, para buscar essa sabedoria, para estar prontos para essa missão de instruir a próxima geração. A vossa responsabilidade não se resume a isso. Agora mesmo, por meio do batismo, Deus vai separar para si mesmo Sophie e Miguel. E há outros que receberão nas próximas semanas o sinal e o selo da aliança. Então, quando isso acontecer daqui a alguns minutos, lembrem-se vocês, todos nós estamos assumindo essa responsabilidade. Na igreja romana, lá atrás, quando as crianças recebiam o batismo, tinha, na verdade antes da igreja romana, era uma prática antiga da igreja cristã, nos primeiros séculos, quando a igreja romana mantém essa prática, quando a igreja batizava as crianças, junto com os pais iam também os chamados padrinhos. Isso porque havia perseguição, então muito facilmente os pais poderiam morrer. Quem cuidaria das crianças? Os padrinhos. Então os padrinhos iam lá à frente para fazer os votos junto com os pais. Nós não temos essa prática. Mas eu quero que vocês entendam, membros e catecúmenos desta congregação. Quando Davi e Patrícia fizerem os votos nesta manhã, é como se nós estivéssemos com eles, dizendo: Davi, Patrícia, estamos com vocês nesse voto. Nós vamos ajudar vocês. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos suprir tudo que for necessário para que vocês cumpram esses votos. E até se algo acontecer a eles, nós vamos apoiar essa família integralmente. E se você não quer isso, você está na igreja errada. Porque é isso que nós queremos aqui. Somos mais do que meramente pessoas, como se fôssemos adeptos de um clube. Nós somos irmãos, somos da mesma família e devemos este amor uns aos outros, não de palavras, mas de fato. E se não queremos isso, irmãos, é melhor fechar as portas e mudar tudo. Queremos. Então, na hora em que eles fizerem os votos, nós temos a responsabilidade de orar, encorajar e ajudar em tudo que for possível. Até que nós vejamos o nosso pequeno irmão Miguel, a pequena Sofia, também o Guilherme, virem até aqui à frente e fazerem eles mesmos
a sua pública profissão de fé. Irmãos, Davi e Patrícia, e também nem eu, nem vocês, temos a condição de cumprir essas obrigações por nós mesmos. Os filhos não podem cumprir. Os pais não podem cumprir. É por isso que nós somos chamados a olhar para alguém que aparece por meio do sacramento nesta manhã, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos encorajado a olhar para Ele, a esperar em suas promessas e a buscar a sua sabedoria. Davi e Patrícia, que o Senhor lhes ajude a cumprir todos os votos que vocês farão. Que Ele ajude a toda a igreja a cumprir os votos que já fizemos e ainda faremos. E que Ele seja glorificado em cada família por meio desta pequena congregação. Amém. Amém.